Então, bom dia. Hoje é dia 2 de dezembro e nós vamos continuar a leitura da Ciência Oculta e nós estamos naquele subcapítulo que é o Pequeno Guardião do Limiar. Então, vamos fazer uma pequena retrospectiva. Quem é esse pequeno guardião do limiar? Ele é uma figura astral que é o efeito da nossa vida passada. É o nosso caráter que é despertado quando a gente faz esse encontro com ele para uma vida autônoma fora dele, fora de nós, né? Isso acontece quando? Quando existe uma dissociação entre o pensar, sentir e agir. Ou seja, entre a morte e o novo nascimento, a gente encontra com esse pequeno guardião porque existe essa dissociação entre o pensar, o sentir e agir. Aqui na Terra, existe essa possibilidade desde que a gente faça um caminho sugerido pelo Steiner para encontrar esse pequeno guardião, que, segundo ele diz, é esse ser suprassensível, que ele é engendrado, então, pelos nossos pensamentos, sentimentos e ações, e é uma figura horrível, e que a nossa tarefa aqui na Terra é justamente embelezá-lo, né? Todo esforço que fazemos para a gente se melhorar, a gente está cuidando desse pequeno guardião, de alguma forma, né? Que mais que é interessante a gente saber? Então, ele fica invisível até que a gente possa desvelá-lo, né? E quando a gente consegue esse caminho evolutivo, quando a gente evolui no nosso desenvolvimento aqui, então a gente vai precisar, quando a gente tem esse encontro, a gente vai precisar de muita confiança nesse processo. Então, o Steiner insiste várias vezes nesse caminho de um juízo sadio, desse equilíbrio de sentimentos, né? Para que a gente possa trilhar esse caminho com confiança e sabedoria. Acho que é isso, Cris. Quer colocar mais alguma coisa? Parece tão simples, mas. Não, Cris, é isso mesmo. Parece simples, mas tudo que parece simples não é fácil. não, né? Então, ele tem a ver com esse nosso caráter, com esse gesto que a gente imprime na Terra. Tem a ver com esse pequeno guardião, esse caráter que a gente traz para esta Terra no sentido de nos melhorarmos, né? Então, a gente imprime um gesto na Terra. E cada vez que a gente faz um caminho, evolui no caminho, esse gesto também pode ser melhorado. Não é fácil, estamos todos a caminho. Isso que é o mais importante. Estamos todas em processo, a caminho. E somos seres humanos. Vivemos nesta época desafiadora, onde não tem script. E isso vai depender da nossa moral e da nossa ética, né? Porque não tem nada dizendo, olha, segue pelo lado direito que vai ser melhor para você. Não existe isso, né? Por isso, aquele trabalho das cognições, né? Dessa intensificação de cada, do pensamento, do sentimento e da ação, para a gente chegar a essa evolução das cognições, né? Estamos nessa fase para fazer isto, nessa época do desenvolvimento da humanidade, com esses desafios. Quem mais? Querem falar alguma coisa do pequeno guardião? Senão nós vamos para o grande guardião do limiar.
Então ficou claro que a gente encontra com esse pequeno guardião quando a gente morre, né? Então, agora o grande guardião do limiar. Tendo o discípulo espiritual ultrapassado o encontro com o já descrito guardião do limiar, novas experiências o aguardam durante a elevação aos mundos suprassensíveis. De início, ele notará que existe uma íntima afinidade entre esse guardião do limiar e aquela força anímica revelada acima como a sétima e que se configurou como uma entidade autônoma. Ora, em certo sentido, essa sétima entidade nada mais é senão o próprio sósia, o guardião do limiar, impondo ao discípulo uma tarefa especial. Este deverá orientar e guiar, por intermédio de sua identidade recém-nascida, aquilo que ele é em sua identidade habitual e aquilo que se lhe manifesta em imagem. Ocorrerá uma espécie de luta com o sósia, que pretenderá continuamente a supremacia. Colocar-se numa relação correta com ele, não o deixando executar qualquer ação independente da influência do eu recém-nascido, também fortalece e consolida as energias do homem. Ora, no mundo superior, o autoconhecimento não é, em certo sentido, o mesmo que no mundo físico sensível. Enquanto neste último o autoconhecimento se apresenta apenas como vivência interior, a identidade recém-nascida manifesta-se logo como fenômeno anímico exterior. A pessoa vê essa identidade como um outro ser diante de si, mas não pode percebê-lo inteiramente, pois, seja qual for o nível alcançado no caminho para os mundos suprassensíveis, existem sempre níveis mais elevados. Neles, a pessoa perceberá sempre algo mais de sua identidade superior. Portanto, em qualquer nível, esta só pode revelar-se parcialmente ao discípulo. Contudo, ao perceber pela primeira vez algo de sua personalidade superior, o homem sente imensa tentação para considerá-la do ponto de vista adquirido do mundo físico sensível. Essa tentação é até benéfica e deve surgir para que o desenvolvimento transcorra corretamente. A pessoa deve observar o que se apresenta como sósia, como o guardião do limiar, e colocá-lo diante da identidade superior, para poder notar a distância entre o que ela própria é e aquilo que deve vir a ser. Durante essa observação, porém, o guardião do limiar começa a assumir uma forma totalmente diferente. Ele se apresenta como uma imagem de todos os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento da identidade superior. A pessoa perceberá que fardo significa carregar a identidade habitual. E se, graças a seu preparo, não estiver fortalecido o suficiente para propor-se a não parar por ali, e sim desenvolver-se incessantemente em direção à identidade superior, ela se paralisará e recuará diante do que está à frente. Nesse caso, estará imersa no mundo anímico espiritual, mas desistirá de continuar a trabalhar em si mesma, convertendo-se em prisioneira da figura que agora se manifesta à alma por intermédio do guardião do limiar.
O significativo é que nessa vivência a pessoa não tem a sensação de ser prisioneira. Ela acreditará muito mais estar sentindo algo totalmente diferente. A figura que o guardião do limiar evoca pode ser de natureza a provocar, na alma do observador, a impressão de que nas imagens surgidas nesse nível da evolução, ele já abrange todos os mundos possíveis à sua frente, tendo atingido o ápice do conhecimento e já não necessitando continuar a esforçar-se. Em lugar de sentir-se prisioneiro, ele poderá considerar-se o possuidor incomensuravelmente rico de todos os segredos do universo. O fato de se poder ter uma experiência que representa o contrário do verdadeiro estado de coisas não surpreenderá quem considerar que, ao ter essa experiência, a pessoa já se encontra no mundo anímico espiritual, sendo uma das particularidades desse mundo o fato de aí os eventos se apresentarem invertidos. Nesse livro já se aludiu a isso quando da observação da vida após a morte. Então, olha, para facilitar um pouquinho, aqui na Terra, como é que a gente vai trabalhar? Como vai ser esse encontro com o sósia, né? Então, eu tenho uma reação frequente em determinada situação da vida. Esse é um sósia meu, então eu ou fico com medo, ou tenho ansiedade, ou finjo que não é comigo, né? Então, esse é o meu sósia, né? Ou sinto que eu não tenho direito, não é direito, mas eu não pertenço àquela situação. Então, esses são meus sósias. Então, na Terra, como é que eu vou cuidar desse sósia? Eu tenho que me deparar com ele, que não é fácil, né? Eu perceber uma dificuldade que eu tenho. Então, eu me deparo com ele e vou tentar ultrapassá-lo. Como? Cada vez que ele aparece, eu vou recuar e vou tentar fazer de forma diferente. Vou tentar embelezar isso aí. Mais ou menos isso que ele está falando, só que ele está falando aqui lá na morte. O tempo todo ele fala entre a morte e o novo nascimento e um pouco aqui na Terra. O tempo todo ele fala, por isso que a gente fica confusa, né? Então, lá, quando a gente se depara com o pequeno guardião, tudo aquilo que é aqui, eu consigo esconder de todo mundo, ou de grande parte das pessoas que não me conhecem muito bem, eu consigo esconder o meu sós e as minhas sombras. Cada um de nós consegue fazer isso, né? Às vezes consciente e às vezes inconscientemente. Só que lá a gente não consegue, porque tudo aquilo que está interno vai se tornar externo. Portanto, por isso que ele fala que aqui na Terra a gente tem que trabalhar. Quanto mais a gente trabalha aqui, menos estranhamento vamos encontrar lá. Eliana, eu só fiquei com uma dúvida, porque quando ele fala, quando a gente está, no pós-morte, quando a gente faz esse encontro, que quando você tem a sensação que já atingiu tudo, parece que você fica meio paralisado. O que que significa isso em termos, porque fala em termos evolutivos, foi o que eu entendi. Que você faz o encontro com esse guardião e acha que não tem necessidade de ir para frente. É, quando você entra num outro sósia de achar que está tudo bem, pelo menos assim que eu estou entendendo, né? Ou que é tão forte aquilo que me paralisa e não me permite ir para frente. Assim que eu entendo, eu não sei, Um Cris. pouquinho acima, ele fala que quem não se prepara adequadamente, minimamente, não vai perceber que não atingiu esse desenvolvimento. Vai achar que está tudo ok, que está tudo bem. Uhum.
É por isso que dá essa paralisia, porque aí você olha e fala, ah, então, ok, já cheguei onde era para chegar, e não segue adiante, né? Porque ele fala dos obstáculos, que na verdade ele mostra como obstáculos. Então, assim entendo eu. A gente olha e fala, nossa, preciso superar esses obstáculos. Daí a decisão de voltar para a Terra. Se eu olho e falo, não, tá tudo bem, tá tudo certo, cheguei onde era para chegar. E Então você aí, fica com. Oh, desculpa. não faz mal. E aí encontramos o pequeno guardião e dizemos: Ai, que coisa mais feia, essa não sou eu. Não é? Mas somos aquilo que não trabalhamos. Pelo menos foi aquilo que eu entendi do que a Eliana esteve a explicar. Sim. É, exatamente isso. Tudo aquilo que a gente não trabalha é a força oculta que está em nós. Então, quando a gente se dá conta que o medo é o meu sósia maior, por exemplo, se eu me dou conta disso, eu me dei conta e o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para ser mais corajosa, para aceitar mais desafios na vida e tudo mais, né? Então não é que eu percebo a sombra e fico lá. Não, eu percebo e tenho que trabalhar para melhorar, para embelezá-la, né? É nesse sentido, esse embelezamento é nesse sentido, superar essa dificuldade. E aí, quando eu não tenho esse reconhecimento, acho que está tudo bem, eu fico estagnada. É como se eu não quisesse fazer o caminho para a reencarnação. Seria isso? Sim, Aí eu fico lá até acordar. Seria isso, mais ou menos? imagino que sim. Ele não diz, eu pelo menos não li em lugar nenhum que você fica lá até acordar, mas ele diz o seguinte, que você fica em cada esfera planetária o tempo necessário para se purificar, né? Cada um vai ficar um tempo diferente do outro. Fala, Rosana. Então, seria o próprio sósia da falta de humildade. Cheguei, aprendi, estou bem e tchau. Pode ser, exatamente, a da falta de humildade. É, e quanto mais, ele fala também em muitos textos que a gente já leu, né, aqui junto, inclusive, ele fala exatamente isso, que quanto mais materialistas somos, mais dificuldade vamos ter, mais estranhamento no pós-morte, né? É como se, estava lendo outro livro aí que eu é como se você vivesse num. Ele usa um tema como se você ficasse isolado mesmo, porque você não se reconhece nos outros, no pós-morte, né? Mas aqui, se a gente trouxer para a nossa vida terrestre, o que que acontece? Quando cada um fica fixo na sua própria ideologia, você também se isola, né? É isso que tem acontecido muito atualmente, né? Ou eu sou desse lado, ou eu sou do outro lado, né? Então, fica difícil, tanto na religião, na política, no futebol, em tudo a gente vê isso, não é? Sônia, É uma dúvida. Como ficaria assim uma pessoa, por exemplo, um serial killer, um psicopata, né? Quando ele chega no encontro com esse pequeno guardião, ele fica parado, como você falou que pode fica nas esferas planetárias para se purificar. No caso dele, por exemplo, que ele cometeu tantos crimes e tantas coisas. Como seria isso? Ele ficaria onde? Porque ele não vai conseguir passar, né? e Ali. isso também eu não exatamente um serial killer, eu não. A gente sabe que os suicidas eles ficam muito abaixo do sol e ficam
pelo menos o que a gente leu, né? Ele fica lá e pode se perder no universo, né? Mais ou menos isso que o Steiner fala, né, Cris? É. Agora, o serial killer, se ele reconhece, né? Porque todo mundo, se ele reconhece as sombras, se ele tem esse impulso de se transformar, talvez ele vá passando pelas esferas e vai ficar tanto tempo for necessário em cada uma. Imagino eu, né? Não sei se estou falando uma besteira muito grande. Fala, Cris. Falando em, assim, né, em besteira, não sei se o que eu vou falar vai fazer sentido. Quando nós morremos, né, fisicamente, nós vamos para um lugar que eu entendo que é um lugar de amor e que todos têm chance. Então, isso que a Eliana falou, se um serial killer, enfim, ou uma pessoa assim, um sociopata, alguma coisa assim, se ele tem esse reconhecimento, ele tem a possibilidade da evolução, mesmo que ele fique assim, um tempo muito grande em alguma das esferas. Mas ele tem essa oportunidade, porque nós estamos indo para esse espaço espiritual, e se a gente lembrar, para o encontro do Cristo, e o Cristo veio absolutamente para todos. Então, Sim. E tem uma coisa também que a gente estuda, que na esfera do Sol existe uma grande benevolência dos seres que nos acolhem lá, no sentido de que toda intenção aqui na Terra, toda boa intenção, ela vai ser aceita, mesmo que tenha dado errado aqui na Terra, né? A gente tem aquele ditado de boa intenção, como tem um ditado assim, né? Que eu não sei qual é. Esqueci o A resto. minha avó falava assim, que de boa intenção o inferno tá cheio. Não sei se Achei. essa... É essa daí. Então, a gente sabe disso, mas na esfera do Sol, mesmo aquilo que você foi para uma ação com essa sua boa intenção e deu errado, isto é acolhido com grande benevolência na esfera do Sol, pelos seres que nos acolhem lá. Então, é um mistério enorme, né? A gente pode fazer grandes imaginações, mas a gente nunca vai chegar exatamente ao que é. Podemos continuar mais um pouquinho? Então, a gente está nesse último parágrafo da página 279, né? A figura que se percebe nessa etapa evolutiva mostra ao discípulo algo ainda um pouco diferente daquela em que lhe apareceu inicialmente o guardião do limiar. Nesse sósia eram perceptíveis todas as qualidades que a personalidade habitual do homem possui como resultado da influência das forças de Lúcifer. Ora, no decorrer da evolução humana, um outro poder se introduziu na alma humana por influência de Lúcifer. Trata-se daquele que, em capítulos anteriores deste livro, foi designado como força de Ahriman. Trata-se da força que, na existência físico-sensível, impede o homem de perceber as entidades anímico-espirituais do mundo exterior, situadas atrás da superfície do sensível. O que foi feito da alma humana sob influência dessa força é mostrado em imagem pela figura que surge nessa vivência caracterizada. Então, responde um pouco a pergunta da Ana Rita, né? Porque Ahriman é aquele que quer que o homem seja só físico, não reconheça o espiritual. Então, se você aqui na Terra está muito ligado a essas forças do materialismo, da tecnologia, das mentiras e tudo mais, lá tem essa. Você está muito influenciado pelas forças de Ahriman e fica difícil. Então, você fica meio que estagnado neste lugar
de que você não reconhece o mundo anímico espiritual. Quem enfrentar essa experiência com o devido preparo lhe dará sua devida interpretação. E então se manifestará logo uma outra figura que se pode denominar grande guardião do limiar, em oposição ao já mencionado pequeno guardião. Este comunica ao discípulo que ele não deve permanecer neste nível, mas prosseguir trabalhando energicamente. Então, assim, ele vê a figura de Ahriman e vê a figura do grande guardião. O grande guardião vai tentar demovê-lo deste lugar que ele tem que continuar progredindo e prosseguindo na existência suprassensorial, né? Ele desperta no observador a consciência de que o mundo conquistado só se tornará uma verdade e não se converterá em ilusão se o trabalho for prosseguido de maneira adequada. Quem, no entanto, viesse a aproximar-se dessa experiência sem preparação, devido a uma disciplina inadequada, ao aproximar-se do grande guardião do limiar, verteria para a alma algo comparável apenas a um sentimento de terror imensurável, um medo sem limites. Assim, como o encontro com o pequeno guardião do limiar permite ao discípulo verificar se está protegido de ilusões possíveis de surgir pela introdução de sua entidade no mundo suprassensível, as vivências que finalmente o levam ao encontro com o grande guardião do limiar lhe permitem comprovar se ele é capaz de enfrentar as ilusões procedentes da segunda fonte anteriormente descrita. Se ele conseguir opor resistência à formidável ilusão que lhe exibe o alcançado mundo das imagens como uma rica propriedade, enquanto na verdade ele próprio é apenas um prisioneiro, então estará no curso ulterior de seu desenvolvimento, preservado de tomar a aparência por realidade. O guardião do limiar assumirá até certo ponto uma forma individual para cada ser humano em particular. Aliás, o encontro com ele corresponde justamente à vivência pela qual é superado o caráter pessoal das observações suprassensíveis, sendo dada a possibilidade de se penetrar numa região vivencial isenta de colorido pessoal e válida para qualquer natureza humana. O pequeno guardião é o sósia e o grande guardião não tem nada a ver com o que a gente construiu aqui, é um outro ser. É o Cristo. Nossa, então, pelo menos uma coisa boa, né? Porque tanta coisa que a gente vai passar. Então, esse encontro com o grande guardião é assim. Quanto mais. É assim, quero dizer, é assim que eu leio e eu entendo, né? Porque não é assim. É como eu entendo, né? Mas é assim: você vai ver os dois, né? Então, é como se os dois estivessem no Ariman e o Cristo. Só que quem for mais materialista vai ver aqui Ariman. E Cristo é como se tivesse numa cadeira vazia, ele não vai perceber isso. Então vai levar um tempo mais para ele fazer essa percepção, né? Mas de qualquer forma, aqui essa última frase é bem, esse último parágrafo eu vou ler outra vez, porque ele traz essa possibilidade para todo ser humano. Porque cada um de nós tem essa centelha divina dentro de nós. Então, ele traz esse colorido independente do caráter de cada um, que foi aquilo que a Cris trouxe. Então, eu vou ler o último parágrafo, tá? O guardião do limiar assumirá até certo ponto uma forma individual para cada ser humano em particular,
Aliás, o encontro com ele corresponde justamente à vivência pela qual é superado o caráter pessoal das observações suprassensíveis, sendo dada a possibilidade de se penetrar numa região vivencial isenta do colorido pessoal e válida para qualquer natureza humana. Assim que eu entendo, né? Micro e macrocosmo. Após as descritas vivências, o discípulo espiritual está apto a distinguir no ambiente anímico espiritual entre o que ele mesmo é e aquilo que está fora dele. Então, reconhecerá como o entendimento do processo cósmico descrito neste livro é necessário para a compreensão do próprio homem e sua vida. Aliás, só se compreende o corpo físico ao reconhecer como ele foi construído ao longo das evoluções saturnina, solar, lunar e terrestre. Compreende-se o corpo etérico ao acompanhar sua formação através das evoluções solar, lunar e terrestre, e assim por diante. Mas também se compreende o que hoje está relacionado com a evolução terrestre ao reconhecer como tudo se foi desenvolvendo gradualmente. Pela disciplina espiritual, a pessoa se coloca em condições de descobrir a relação entre tudo o que existe no homem e os fatos e entidades correlatos, existentes no mundo situado fora do homem. Com efeito, cada membro da entidade humana está relacionado com todo o mundo restante. Neste livro, porém, só foi possível dar indicações esboçadas em linhas gerais. Contudo, é preciso considerar que durante evolução saturnina, por exemplo, o corpo físico do homem existia apenas em seus primeiros rudimentos. Seus órgãos, o coração, os pulmões, o cérebro, desenvolveram-se mais tarde, durante os períodos solar, lunar e terrestre, desses rudimentos. Assim, o coração, os pulmões e etc. são relacionados com as evoluções do Sol, da Lua e da Terra. O mesmo ocorre com os membros do corpo etérico, do corpo das sensações, da alma da sensação e etc. O homem foi plasmado da totalidade do mundo circundante. E cada detalhe de sua constituição corresponde a um processo, a um ser do mundo exterior. No nível oportuno de seu desenvolvimento, o discípulo vem a reconhecer essa relação de seu próprio ser com o macrocosmo. Pode-se denominar esse nível cognitivo com percepção da correspondência entre o pequeno cosmo, microcosmo, ou seja, o próprio homem, e o grande cosmo, macrocosmo. Se o discípulo se esforçou para alcançar esse conhecimento, pode acontecer-lhe uma nova vivência. Ele começa a sentir-se parte integrante de toda a construção cósmica, embora tenha a sensação de sua plena autonomia. Essa sensação é um elevar-se à totalidade do cosmo, é um identificar-se com ele, porém sem perder a própria identidade. Pode-se chamar esse grau evolutivo de identificação com o macrocosmo. É importante essa identificação não ser considerada como se interrompesse a consciência individual e a entidade humana se dispersasse no universo. Tal pensamento seria apenas a expressão de uma opinião oriunda de um juízo indisciplinado. Então, chega um momento, quando a gente vai caminhando nessas esferas planetárias, que ele diz que a gente se sente um ser lua, um ser Mercúrio, ou seja, um anjo, um arcanjo, um arqueu e assim por diante. Tamanha é a integração com esse mundo macro, né?
com o mundo macro. Mas a gente não perde a nossa individualidade, porque o nosso eu está presente, a nossa essência está presente. Então a gente não perde essa individualidade. Podemos continuar? Os níveis do conhecimento superior, síntese. Os níveis do conhecimento superior, no sentido do processo iniciático aqui descrito, podem ser enumerados da seguinte forma: o estudo da ciência espiritual, no qual se emprega o discernimento adquirido no mundo físico-sensível. Segundo, a aquisição do conhecimento imaginativo. Terceiro, a leitura da escrita oculta, que corresponde à inspiração. Quarto, a integração no mundo espiritual circundante, que corresponde à intuição. O conhecimento das relações entre micro e macrocosmo. Sexto, a identificação com o macrocosmo. Sétimo, a vivência global das experiências anteriores como disposição anímica básica. E nessa fase é mais ou menos aquele momento onde você decide, bom, eu tenho que voltar para melhorar. E cada aspecto está relacionado a uma esfera planetária, né? Não se deve, porém, imaginar que essas etapas devam ser percorridas sucessivamente. A disciplina pode transcorrer muito mais de um modo que, conforme a individualidade do discípulo, um grau precedente seja percorrido apenas até certo ponto, sendo então iniciados exercícios correspondentes ao nível seguinte. Por exemplo, pode muito bem acontecer que somente alguns conhecimentos imaginativos tenham sido adquiridos de forma segura, e não obstante, se pratiquem exercícios destinados a colocar a inspiração, a intuição ou o conhecimento da relação entre o micro e o macrocosmo dentro do âmbito da própria vivência. Tudo bem? A iniciação no quinto período pós-atlântico. Tendo passado pela vivência da intuição, o discípulo não só conhece as imagens do mundo anímico espiritual, não só pode ler suas relações na escrita oculta, como também chega ao próprio conhecimento dos seres, por cuja cooperação surgiu o mundo ao qual pertence o ser humano. Com isso, vem a conhecer a si mesmo em sua forma como ser espiritual no mundo anímico espiritual. Ele se esforçou por uma percepção de seu eu superior, tendo notado como deve continuar trabalhando para dominar seu sósia, o guardião do limiar. Em alguns lugares, eu superior, sósia, guardião do limiar, são colocados como sinônimo. Anjo, né? Tô errada, né, Cris? Sim, pode aparecer com outra nomenclatura, né? Então, às vezes dá uma confusão, mas é o mesmo. É o mesmo. Para mim, cada vez é mais claro que esse desvelar do eu, do nosso eu superior tem a ver com esse sósia, tem a ver com esse encontro com o pequeno limiar. Para mim está cada vez mais claro isso. Mas também teve um encontro com o grande guardião do limiar, postado à sua frente como perene incentivador da continuidade do esforço. Esse grande guardião do limiar torna-se agora o exemplo ao qual ele quer aspirar. Quando essa sensação surge no discípulo, ele alcançou a possibilidade de saber quem efetivamente se encontra à sua frente como o grande guardião do limiar. De então em diante, esse guardião se transforma, para a percepção do discípulo, na figura do Cristo,
cuja natureza e intervenção na evolução terrestre se destacam de capítulos anteriores deste livro. Com isso, o próprio discípulo é iniciado no augusto mistério ligado ao nome do Cristo. O Cristo se revela a ele como o grande exemplo humano terrestre. Tendo Cristo sido reconhecido dessa forma no mundo espiritual, por meio da intuição, também se torna compreensível o que se desenrolou historicamente na quarta época pós-atlântica da Terra, na época greco-latina. O modo como nessa época o elevado ser solar, o ser crístico, interveio na evolução terrestre e continua atuando nessa evolução, torna-se para o discípulo espiritual um conhecimento autovivenciado. Portanto, é uma revelação sobre o sentido e o significado da evolução terrestre que o discípulo recebe por intermédio da intuição. Então, na quarta época, na época greco-latino, foi quando aconteceu o mistério do Gólgota, né? Então, esse mistério tem um significado profundo nesse encontro, na vida pós-morte com o grande guardião. O caminho aqui descrito para o conhecimento dos mundos suprassensíveis é de natureza tal que qualquer pessoa pode trilhá-lo, seja qual for sua situação nas atuais condições de vida. Ao se tratar desse caminho, deve-se ter em conta que a meta do conhecimento e da verdade científica é a mesma em todas as épocas da evolução terrestre, mas que os pontos de partida do ser humano foram diferentes em diferentes épocas. Atualmente, ao querer seguir o caminho para as regiões suprassensíveis, o homem não pode partir do mesmo ponto que, por exemplo, o antigo egípcio aspirante à iniciação. Por isso, os exercícios impostos ao discípulo da antiga iniciação egípcia não são diretamente praticáveis pelo ser humano atual. Desde aquela época, as almas humanas passaram por diversas encarnações, e esse progresso de encarnação em encarnação não é sem sentido e importância. As faculdades e qualidades das almas modificam-se de uma encarnação para outra. Basta uma observação superficial da vida humana e histórica para notar que desde os séculos 12 e 13 depois de Cristo, todas as condições de vida se modificaram em relação às anteriores, e que as opiniões, os sentimentos e também as aptidões do homem se tornaram diferentes de antes. O caminho para o conhecimento superior, aqui descrito, é adequado às almas que estão encarnando na atualidade imediata. Ele toma como ponto de partida para o desenvolvimento espiritual aquele em que o homem se encontra no presente, em quaisquer situações de vida decorrentes deste. Com relação aos caminhos para o conhecimento superior, de época em época, a evolução progressiva conduz a humanidade a formas sempre novas, assim como também a vida exterior modifica suas configurações. E a cada época também deve reinar uma perfeita sintonia entre a vida exterior e a iniciação. Vamos parar aqui, porque aí já vai começar um tópico totalmente novo, né? Um capítulo novo. Tá bom. Então, assim, o ponto de partida vem na época que a gente está, é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que na época do Egito, como a gente já viu lá atrás, a iniciação era feita através do hierofante. Então, era ele que orientava a iniciação de todos os discípulos. Agora, nessa época da alma da consciência, a nossa iniciação é feita não existe mais gurus. Cada individualidade busca o seu próprio caminho, né? E outra vez ele reforça aqui que, embora tenha
o mistério do Gólgota, essa importância fundamental nesse reconhecimento lá, principalmente lá no, aqui na Terra, claro, mas também lá no mundo depois da morte, isto é para todas as confissões, não é só para nós que reconhecemos isso, mas é para todos, né? O reconhecimento do Cristo. Fala, Cris. Não, estava esperando você completar para interromper.